Hoje eu queria focar a oração à majestade de Deus. Amanhã eu queria focar a oração em nossas reais necessidades. Mas o tema geral dessas duas palestras será o Pai Nosso, a oração como principal exercício da fé, por conta do tema geral da nossa conferência, isto é, eu sou mesmo um cristão, e eu quero voltar a isso já, mas antes eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 6, e se possível aí mantenha aberta a sua Bíblia. Nós vamos estar expondo hoje e amanhã a oração modelo, conhecida tradicionalmente como oração dominical, oração do Senhor, ou mais tradicionalmente como Pai Nosso. Então, mantenha sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6, nós já vamos entrar em Mateus 6, versos 9 a 13, mas eu queria tratar de algumas questões aí antes de nós focarmos essa passagem que nós vamos meditar aqui. Algumas palavras introdutórias importantes aqui. Por que, em primeiro lugar, o Pai Nosso? Eu acabei de recomendar um livro sobre oração aqui. Alguém brincou, e não sem o fundo de verdade, que se você entra numa livraria evangélica hoje, é tanto livro de oração que você tem ali que você fica meio perdido. E a pessoa continuou nessa caminhada aí, disse o seguinte: se você fosse ler todos os livros de oração que você encontra numa livraria evangélica, você não teria tempo para orar. Como orar? Esse é um drama nosso. O que é de fato oração? O que é a disciplina da oração? Por que a importância da oração? Como nos manter orando constantemente? Como cumprir o mandamento de Paulo de orar sem cessar? Essas são tensões e questões que nós constantemente estamos levantando e que volta e meia estão retornando para nós aqui. Mas, curiosamente, essa literatura de oração, como o livro do Sproul, que é um bom livro que eu recomendei há pouco, eles são uma produção recente. Para quem gosta aí de datas, somente a partir do século XVII, século XVIII, pregadores, pastores, obreiros começaram a escrever livros sobre oração, tratando de oração. Até onde eu sei, talvez o primeiro personagem a escrever um livro sobre oração, especificamente sobre o tema, foi o John Bunyan, famoso puritano, autor do clássico Peregrino, que acho que vocês conhecem bem. Até o século XVII, você não encontra na literatura cristã, seja protestante, católica, ortodoxa, um livro sobre oração, um manual de oração. Então, a pergunta é, como no passado um pregador, um presbítero, um pastor ensinaria a sua comunidade a orar? Ele ensinaria a sua comunidade a orar, pregando nos Salmos, livro inteiro, e pregando no Pai Nosso como resumo dos Salmos. Então, eu não tenho tempo para pregar os Salmos para vocês, mas a gente pode tentar meditar nesse resumo do saltério, que é o Pai Nosso, a oração que o Senhor mesmo ensinou para a gente, e tentar entender o que a gente pode aprender de oração, a respeito da oração, nesses poucos versos que nós vamos meditar hoje à noite. Mas, nesse momento aqui, o que a gente precisa lembrar, então, é que o Pai Nosso, essa oração que nós encontramos em Mateus e também em Lucas, assim como o saltério, 150 salmos que encontramos na Bíblia, é lá que nós aprendemos a orar. Nós aprendemos a orar com outros homens, outras mulheres que oram. E você tem um bocado de modelos dentro da Sagrada Escritura para ajudar você e nós sermos ajudados na oração. Antes de entrar propriamente no texto, algumas palavras introdutórias aqui. O Deus que vem a nós, o Deus que se revela a nós, ele vem a nós como Deus Criador. Ele vem a nós como Deus Redentor. Por meio de Cristo Jesus, Deus reúne um povo. Deus tem prazer em ter comunhão com o povo. A palavra que a Bíblia usa para descrever essa relação de comunhão entre Deus e Jesus, e também o Espírito Santo, e toda a comunidade da fé, é pacto. Deus entra numa aliança com o seu povo. E um ponto muito importante nessa relação de aliança, de pacto, nessa relação sagrada, é a oração. Olhando de outro ângulo, Deus, o nosso Deus, ele vem a nós na Sagrada Escritura. Deus, nosso querido Deus, ele fala a nós a Sagrada Escritura. Ele se dirige a nós por meio de palavras. Do outro lado, esse Deus que fala a nós na Sagrada Escritura, ele requer, ele demanda que nós o respondamos também por meio de palavras. E essas palavras que nós usamos para responder a Deus são oração. Mas oração não é um exercício de imaginação. A gente não entrega a nossa imaginação, nossos sonhos,
nossas percepções também para orar. O Deus que fala a nós, na Sagrada Escritura, também nos deu um livro inteiro de orações, que é o Saltério. O Deus que vem a nós nos ensinou pela boca de Jesus como nós devemos orar. Então, o Deus que vem a nós na Sagrada Escritura, o Deus que fala a nós na Sagrada Escritura, também nos dá uma gramática, ele também nos dá um vocabulário que deve guiar, estimular, alimentar também a nossa oração. A nossa linguagem, por assim dizer, da oração, o nosso vocabulário da oração tem que ser determinado, tem que ser circunscrito à palavra de Deus, a palavra sagrada de Deus que vem a nós na Escritura, no livro que a gente chama de Bíblia. Ok, mas por que tratar de oração num congresso que tem como tema "Eu sou mesmo um cristão"? 2 frases para a gente tentar perceber a seriedade da oração aqui. A primeira vem de Lutero. O jeitão dele bem pitoresco, meio brutão, meio bronco, ele diz mais ou menos o seguinte: como o sapateiro faz sapatos e o alfaiate a roupa, o negócio do cristão, o trabalho do cristão é oração. Calbart, no século XX, um escritor cristão muito importante, ele diz o seguinte: ser cristão é orar. Para esses 2 autores e para uma gama imensa de outros comentaristas e escritores cristãos, o que define o cristão, o que mostra que nós de fato somos cristãos, é a oração. Mas, mais uma vez, não qualquer oração. Não oração segundo a nossa imaginação nos leva, mas uma oração que é guiada pela palavra sagrada, dada na Sagrada Escritura, dada na Bíblia, na palavra de Deus. Ok, Mateus 6, qual é o contexto dessa passagem? Vamos usar umas lentes aqui até chegar a Mateus 6, 9 a 13. O contexto mais amplo no Evangelho de Mateus é mostrar que o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele é o Messias prometido outrora, lá no Antigo Testamento, e esse Messias vem para inaugurar o reino e para anunciar o reino de Deus. O comando, o poder de Deus sobre toda a criação. Um reinado que não só é espiritual, mas é externo, um reinado que comanda todas as nações, como a gente pode aprender em Daniel capítulo 7. Em Mateus, o livro é dividido em 5 grandes discursos. Você tem narrativas intercaladas por discursos. Você tem um discurso que está em Mateus 5 a 7, onde Jesus apresenta, por assim dizer, a ética, o padrão de comportamento daqueles que querem entrar nesse reinado. Depois, Mateus 10, Jesus trata da missão do reino. Mateus 13, Jesus trata do reino que já veio e que virá, e do crescimento do reino. Mateus 18, Jesus trata da disciplina presente dentro do reino. E Mateus 24 e 25, Jesus trata do triunfo final do reino de Deus. Ok? Esse é o quadro grande. Aí a gente entra agora em Mateus 5 a 7. Em Mateus 5, vocês têm as bem-aventuranças, 9 bem-aventuranças. Jesus ele sobe ao monte, assim como Moisés subiu ao monte no Antigo Testamento, lá no Sinai, e assim como Moisés traz a lei para o povo de Deus no Antigo Testamento, assim Jesus vem agora e traz uma nova lei, a lei da nova aliança para o seu povo. Deus mostra, por boca de Jesus, que essa nova aliança é oferecida àquele que quer por meio das bem-aventuranças. Há uma oferta que Jesus faz em nome de Deus às bem-aventuranças. Aí nós chegamos em Mateus 6. Mateus 6 é a resposta e é o pedido à oferta das bem-aventuranças. E esse pedido, que também é resposta, que a gente encontra nessa oração modelo, é dada nesse contexto de Mateus capítulo 6. Começa, a passagem, na verdade, vai do verso 5 até o verso 15, é o contexto imediato do texto que a gente vai ver agora de manhã. Dos versos 5 a 8, Jesus ele dá uma série de, por assim dizer, dicas quanto à vida de oração. Como nós pedimos, como nós podemos pedir eficazmente para o reino vir e para sermos inseridos dentro do reino. Por exemplo, no verso 5, Jesus ensina que a nossa oração não deve ser feita para impressionar as outras pessoas. Ele vai mostrar aí que o religioso, o homem religioso, a mulher religiosa, ele gosta de fazer orações, muitas vezes emocionais, diante da comunidade, como uma forma de se engrandecer diante das pessoas que estão ao seu redor, uma forma de exibir espiritualidade diante das pessoas que estão ao seu redor. E o veredito de Jesus é severo. Esses já receberam a recompensa.
No verso 6 há um contraste. O cristão, aquele que é cidadão do reino, aquele que é membro do reino, ele deve, quando orar, entrar no quarto e fechar a porta e orar, e aqui a expressão é pessoal, ao teu pai que está em secreto. Um ponto importante aqui é que a palavra quarto não se refere ao nosso quarto de dormir. A ideia aqui original, que seria melhor traduzida, é entrar numa despensa. No mundo antigo, a despensa não tinha janelas. A despensa tinha uma porta que era trancada. Qual a ideia? A ideia aqui é que espiritualidade não é algo a ser medido. A espiritualidade é algo que toca a sua relação não individualista, mas uma relação pessoal com Deus como Pai. E é curioso que a expressão secreto, que é repetido 2 vezes aqui, na língua em que o evangelho chega a nós, que é o grego, é cripta. É bem interessante essa expressão, repetida 2 vezes. A noção de que a oração é um despojamento. Nós chegamos a orar e conseguimos permanecer orando quando entendemos que estamos entre mortos, numa catacumba, literalmente, uma cripta. Verso 7, Jesus ensina que a nossa oração não deve ser uma oração de mera repetição. Curiosamente, na Escritura, você começa a pesquisar sobre oração, você vai encontrar orações longas. Imediatamente a gente lembra de Salmo 119, Daniel capítulo 9, mas se você notar, essas orações longas são orações muito especiais. Salmo 119, uma grande celebração da lei. O salmista ora celebrando o Deus que se revela, o Deus que deu sua lei, seus testemunhos, seus juízos que iluminam a nossa caminhada. Daniel 9, uma oração num tempo de crise, um tempo crítico, mas geralmente as orações são curtas da Bíblia. Elas são caracterizadas por urgência. Lutero usaria uma expressão muito curiosa, elas são caracterizadas por uma virilidade ousada de requerer algo para Deus. Uma imagem constante em Lutero é que essa oração é a luta, isto é, aqueles que estão na cripta, aqueles que estão num quarto secreto, estão presos na despensa, eles se agarram ao único que pode responder à sua petição, ao seu pedido. Então, a oração não é um espaço para se repetir muitas vezes as mesmas palavras, como se pela mera repetição nós pudéssemos ser atendidos. E verso 8, Jesus fecha essa última lição que ele dá sobre a oração, lembrando que Deus já conhece o que nós vamos pedir antes mesmo que a gente se aproxime dele. E aí entra a pergunta do Sproul, que nós vamos tentar pensar nela aqui. Se Deus já sabe todas as coisas, por que a gente ora? A oração muda Deus, a oração muda as coisas e as pessoas e a nós mesmos. Como é que é essa dinâmica entre um Deus que conhece tudo, um Deus que tem uma visão exaustiva de todas as coisas e o exercício da oração? E a gente chega então agora em Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Quando você depois compara essa oração a Lucas capítulo 11, verso 1 a 4, você vai descobrir que ela nasce por um pedido singelo. Um discípulo, a gente não tem o nome dele não foi preservado, ele vira para Jesus e diz: Senhor, assim como João Batista ensinou seus discípulos a orar, ensina-nos também a orar. Então, quando a gente compara esses 2 textos evangélicos, o que a gente aprende é que no contexto, essa oração chamada oração modelo, uma oração que a gente tem que aprender a orar por meio dela, é dada num contexto de pedido. Um discípulo vira para Jesus e pede para que o nosso mestre nos ensine a orar. E Jesus, de fato, nos ensina a orar. Ele nos dá uma oração breve, uma oração pequena. Se você quiser, você pode cronometrar quanto tempo a gente vai levar para recitar esse texto. E aí você vê o tamanho de uma oração que pode ser atendida por Deus. É uma oração curtinha, mas um ponto importante aqui, que nós vamos ver isso daqui a pouco, é que essa oração é dividida em 2 partes. Na primeira parte, você tem uma repetição de tu, teu, tua. A oração modelo, então, ela começa com Deus, começa com a glória de Deus, começa com o reino de Deus, começa com a vontade ou a salvação que procede de Deus. Mas Deus, imensa graça, esse Deus que tem prazer em ter comunhão com a gente, em ter uma relação de pacto, de amizade conosco, ele também é pronto a se inclinar para nós, a derramar favor para nós. Então,
Então você tem a segunda parte, que nós vamos tratar amanhã, onde nós temos nós, nossa, onde nós somos convidados a, em confiança, abrir o nosso coração a Deus e derramar diante dele pedidos legítimos, confiando que eles serão atendidos e já estão sendo atendidos. Então, vamos ler a passagem bíblica e a gente começa a considerar o Pai Nosso, então. Mateus capítulo 6, versos 9 até 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amanhã a gente vai tentar considerar esses versos finais em conexão também com o Pai Nosso, eles como um adendo ou um comentário à oração modelo. Ok, como é que a gente pode dividir, então, essa oração aí? Eu sugeriria dividir essa oração da seguinte forma. Primeiro, nós temos uma invocação que é resumida na expressão Pai Nosso que estás nos céus. Então, você tem, no começo de tudo, uma invocação. Depois, você tem 3 petições que são centradas em Deus, na sua glória. Teu, tua. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, faça-se a tua vontade. Depois você tem 3 petições centradas em nossas necessidades, em áreas críticas da nossa vida. Perdoa, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação. E aí você tem uma doxologia, uma palavra de louvor que conclui toda a oração. Comecemos então com a invocação. Pai nosso que estás nos céus. É curioso como que algumas noções se tornam sedimentadas no nosso meio. Quando a gente começa a meditar na oração modelo, nós somos todos familiarizados com a noção de Deus se apresentando aqui como Pai. E a noção popular que se tem aqui é que Deus se apresenta aqui como um paizinho ou como papai. A noção que a maior parte da gente tem é que Deus é apresentado aqui por Jesus Cristo como um paizão e nós como suas criancinhas. Isso se tornou uma noção padrão em nosso meio. Você lê livros sobre o Pai Nosso, eles vão trazer essa noção. Você escuta preleções sobre o Pai Nosso, as pessoas repetem essa ideia à exaustão. Só que, uma surpresa importante aqui, a expressão pai, no aramaico, Abba, e ela é repetida em outros 2 contextos do Novo Testamento, ela não se refere a uma relação de carinho ou uma relação desigual entre um papai e uma criancinha. Os escritores que pesquisam o que a gente chama de filologia têm descoberto que essa expressão é usada no contexto antigo, no aramaico, mas também no seu pano de fundo hebraico, no qual provavelmente o Evangelho de Mateus foi escrito antes de ser vertido para o grego, é que essa expressão pai, ela se refere, ou melhor, é uma expressão de respeito, que se refere a um relacionamento maduro, ou caracterizado por maturidade. Essa expressão, Abba, pai, é empregado no contexto do primeiro século, contexto aí onde o Evangelho de Mateus foi escrito, para retratar uma relação respeitosa, onde o filho olha nos olhos do seu pai e o trata com a devida deferência. A ideia aqui é que aqueles que são convidados a entrar no reino, aqueles que são convidados a aprender a suplicar a vinda do reino, são tratados aqui não como criancinhas, não como pequenininhos, mas como homens e mulheres convidados a uma vida de maturidade e de uma relação caracterizada por maturidade, profundidade, intimidade com o seu amado Pai. Então, a noção aqui é uma inversão do que nós temos agora. A noção é que o nosso Deus é um paizinho, ele é retratado com imagens fofinhas, carinhosas, bonitinhas. Não, Deus, lembrando aqui de Aslan, lá do Crônicas de Nárnia, Deus não pode ser domesticado. E a gente vai ver isso já na sequência. Aquele que vem a nós, aquele que nos convida a entrar numa relação de amizade com Ele, nos chama a entrar numa relação de amizade marcada por maturidade.
Isso é surpreendente. O Pai nosso que está nos céus, e a gente vai ver o equilíbrio dentro dessa expressão já, Ele nos chama, Ele convida todos nós, se é que estamos no reino, por meio de Jesus Cristo, a entrar numa relação em que nós podemos tratá-lo olho no olho. E quando você começa a notar as experiências de oração na Bíblia, você vai notar que em nenhum lugar Deus é infantilizado na Sagrada Escritura no contexto da oração. Antes, Deus é tratado como Pai, aquele pronto e ansioso para cumprir suas promessas para conosco, mas é retratado como aquele Pai que também está nos céus. Pai nos céus. De um lado, Deus vem a nós, Jesus apresenta o seu Pai como nosso Pai. Assim como Jesus entra numa relação de amizade, uma relação olho no olho com o seu amado Pai, assim somos chamados a entrar nessa relação, nessa aliança com Deus também. Tratá-lo não como paizinho, não como coisa pequena, fofinha e domesticada, mas tratá-lo como nosso Pai. Só que é curioso que Jesus diz, Ele é nosso Pai que está nos céus. Ao mesmo tempo que Deus é retratado como aquele que vem a nós e que tem prazer em ouvir os nossos pedidos, nossos anseios, Ele é retratado também como aquele que está nos céus. Ele é retratado como aquele que é absolutamente transcendente. Diante de Deus, nosso Pai, nós somos como grãos de areia. A gente é como grão de areia. Olha a Via Láctea. Quantas estrelas há na Via Láctea? Planetas. Eu não sei, talvez alguém aqui saiba. E dizem que a Via Láctea é uma das melhores galáxias que há. Quantas galáxias há no universo? Planetas, estrelas. Deus, nosso Pai, é maior do que tudo isso. Deus, nosso Pai, vem a nós e se revela a nós a Escritura como todo-poderoso, como infinito, como imutável, como aquele que reina, aquele que simplesmente dá uma palavra e tudo se faz, como aquele que, por Jesus Cristo, soprará e nosso inimigo simplesmente se desfará, simplesmente irá para longe da gente. Pai que está nos céus. De um lado, esse Deus que reina, esse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é o Senhor Deus dos exércitos, vem a nós como nosso Pai. E Ele vem a nós não como um paizinho, não como um ser que pode ser domesticado, não como um ser que nos infantiliza, porque tudo mais que a gente vai pedir abaixo é coisa séria. Mas esse Deus vem como aquele que desce a nós, Ele que reina, Ele que é soberano, Ele que é imutável, Ele que é incompreensível, Ele vem a nós para nos olhar olho no olho. Isso é o milagre da condescendência divina. Isso é a boa nova do reino. Por meio de Jesus Cristo, aquele que reina sobre todo o universo, aquele que criou todas as coisas, vem a nós por meio de Jesus. Só que Pai que está nos céus, esse Pai é nosso. Curiosamente, e eu vou voltar a esse ponto mais adiante, nós somos chamados a orar em comunidade. Nós somos orados a nos ajuntar para nos dirigir a esse Pai que está nos céus e que é nosso. Para a visão bíblica de devoção, se você preferir espiritualidade, não é natural o crente buscar a Deus solitariamente. Não é natural, e eu vou voltar a esse ponto amanhã, hora de devoção silenciosa, solitária. Ok, você pega a sua Bíblia, aqui é uma paisagem bonita, você procura Deus em algum canto. Se você olhar o texto bíblico todo, você vai ver personagens bíblicos se destacando para orar sozinhos. Mas se você notar, eles vão orar sozinhos em momentos críticos. O que a Bíblia quer ensinar é que nós somos chamados a orar juntos, a proferir juntos, Pai nosso que está nos céus. Amanhã eu vou voltar a esse ponto, tentar desenvolver um pouquinho essa questão. Mas a noção bíblica aqui é que nós somos todos juntos chamados a invocar o mesmo Pai. Só que é um outro ponto importante aqui. Nós somos chamados a orar juntos com Cristo por meio de Cristo. Então, num aspecto muito importante aqui, só ora o Pai Nosso de fato quem o ora por meio de Jesus Cristo, tendo como seu irmão mais velho, sabendo-se irmão mais novo
de Jesus. Somente por meio de Jesus, somente junto com Jesus, nós oramos de fato o Pai Nosso. Somente crendo em Jesus, o Pai Nosso deixa de ser vã repetição e se torna de fato nossa oração pessoal e comunitária diante do Deus que é Pai e que também está nos céus. Essa é a noção dessa introdução no verso 19, Pai Nosso, no verso 9, Pai Nosso que estás nos céus. O que nós temos aqui é uma invocação. A ideia que me vem aqui, a imagem que me vem à mente é Jesus, lembra que ele está no monte, as pessoas ao redor dele, e ele levanta os olhos, e ele invoca a Deus como seu Pai e Pai de todos aqueles que são parte do reino e da aliança. E aí nós temos então agora três petições curtas, marcadas por urgência, todas elas, como você pode notar, centradas na majestade divina. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Primeira petição, santificado seja o teu nome. O que quer dizer isso? Será que Deus já não é santo? Será que a minha oração tem poder de acrescentar algo a Deus que já é revelado como todo santo? Primeiro, nome. O nome, na cultura hebreia, no plano de fundo da Sagrada Escritura, é a própria pessoa. A gente pode pensar em personagens bíblicos. A gente pode pensar no significado do nome de Moisés, no nome de Jacó, que depois é mudado para Israel. Se você lembra do significado desses nomes, você lembra que o nome resume quem a pessoa é. O nome comunica quem a pessoa é. E Deus? Deus se apresenta como eu sou, ou eu sou aquele que é. Fica meio esquisito, mas essa é a noção. A noção é que Deus é no presente, no eterno presente. Não é que Deus é algo no passado. Deus é aquele que é. Deus é o Deus da providência. Deus é protetor. Deus é aquele que sustenta. Deus é o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que comanda todos os exércitos celestiais. O nome representa Deus. E aqui, nessa primeira petição, nós somos exortados a reverenciar o nome, a santificar ou ter esse nome como santo. Há uma série de noções aqui que andam todas juntas. A primeira, ter reverência pelo nome santo. O nome de Deus não é um mero chavão. O nome de Deus não é uma mera invocação para quando a gente dá topada. O nome de Deus, e Deus aqui se revela como Pai que está no céu, tem que ser reverenciado, tem que ser tratado como um nome digno de toda honra. Mas, do outro lado, a gente também quer que esse nome receba glória. A noção, quando a gente ora que o teu nome seja santificado, é a noção de que o nome de Deus, que é o próprio Deus, que comunica o próprio Deus, venha a receber santidade, venha a ser santificado pelo que somos e pelo que fazemos. Na verdade, aqui é um ponto curioso, ao mesmo tempo que nós temos anelo pelo nome de Deus, a gente tem zelo pelo nome de Deus, a gente tem cuidado pelo nome de Deus, a gente quer que o nome de Deus seja magnificado entre as pessoas ao nosso redor. A gente quer que o nome de Deus receba glória entre as pessoas que estão ao nosso redor. Como? Sendo santificados pelo próprio Deus. Aqui a gente tem uma tensão. A noção é, ao mesmo tempo que eu oro para que o nome de Deus seja reverenciado, para que o nome de Deus seja glorificado, eu sou transformado por meio dessa oração. De uma forma que a gente experimenta, mas não entende, sempre que a gente se coloca de joelhos e pede para que o nome de Deus seja santificado, nós é que estamos sendo transformados à semelhança da santidade divina. Aqui nós temos uma ação de Deus, ao mesmo tempo que a gente se preocupa pelo nome de Deus, Deus mesmo trata a gente, transformando-nos em homens e mulheres que são santos. O eco aqui vem de Levítico, sede santos como eu sou santo. Gente, isso é muito sério. De um lado, é uma impossibilidade, é um alvo que a gente só vai atingir quando a gente estiver do outro lado da história. Mas, do outro lado, é uma exigência real que Deus faz a todos nós, a cada um de nós. Sede santos como eu sou santo, santificado seja teu nome.
que a gente seja santo porque o Senhor é santo. É interessante notar em João capítulo 12 que Jesus vem para que o nome de Deus receba glória. A ideia é similar aqui. Ao mesmo tempo que a gente comunica a santidade de Deus, as pessoas olham para a gente como reflexo, e vem na gente um reflexo de um Deus santo, Deus recebe glória. Quando a gente ora, então, santificado seja o teu nome, a gente tem um anseio para que o nome de Deus receba glória, Deus mesmo seja exaltado, Deus seja louvado. E mais uma vez, isso não ocorre pela mera repetição das palavras. Nós não exaltamos o nome de Deus e no processo somos transformados à imagem desse Deus pela mera repetição das palavras. Ao orarmos por meio de Jesus e com Jesus, nós somos transformados à imagem da santidade divina. Sede santos, como eu sou santo. Essa oração é muito séria. Essa não é uma oração para ser refletida. Eu acho curioso, pessoas falando tanto da ação do Espírito Santo em nosso meio, mas tendo uma vida completamente desconectada do Espírito que confere santidade. Como pessoas podem dizer que são a habitação do Espírito se elas permanecem em rebeldia, em desobediência contra um Deus que é completamente santo, 3 vezes santo? Nós precisamos aprender a orar, santificado seja o teu nome. Lembrando que o que nós almejamos aqui é que glória seja conferida a Deus pela operação da santidade em nossa vida. Deixa eu ler um comentário de Lutero aqui, no Catecismo Menor dele. Eu acho muito bacana o Catecismo Menor de Lutero. Ele diz o seguinte: como sucede isso? Quando a palavra de Deus é ensinada genuína e puramente, e nós, como filhos de Deus, também vivemos uma vida santa em conformidade com ela. Para isso, nos ajuda, querido Pai do céu. Isso é muito legal. Se Deus fala a nós, se Deus vem a nós na Sagrada Escritura, e porque Ele fala, Ele se comunica, nós respondemos em oração, quando nós imploramos para que o nome de Deus seja santificado, Ele nos santifica por meio da oração e por meio da pregação fiel da palavra. Do outro lado, Lutero continua: aquele, porém, que ensina e vive de modo diverso do que ensina a palavra de Deus, profana o nome de Deus entre nós. Guarda-nos disso, ó Pai Celeste. Um ponto aqui, Silas, de passagem, tratou da questão de pastores que nunca pregam sobre fé salvadora, a seriedade da gente se autoexaminar e saber se a gente tem fé salvadora ou não. Esse é um risco. Se você se coloca diante de uma pregação medíocre, uma pregação que é muito mais piada e causos, historinhas e alegoria, você corre o risco de não ver essa petição cumprida em sua vida. Santificado seja o teu nome, que teu nome receba glória, glória por meio da transformação ética que ocorre em minha vida. Segunda petição: venha o teu reino. Aqui a gente tem uma tensão. Em Mateus 4, a gente aprende que Jesus anuncia o reino. Jesus fala do reino presente. O reino veio em Jesus. Jesus é o rei do reino. Jesus é o próprio reino, o comando de Deus sobre toda a criação, o reinado soberano de Deus sobre toda a criação. Mas nós somos exortados aqui a orar para que o reino venha. Nós, cristãos, vivemos uma tensão. Nós vivemos entre o rei e o reino que já veio e o reino que virá. Nessa tensão, nós almejamos novos céus e nova terra. Nessa luta, nesse paradoxo, nós esperamos que Deus venha em Cristo uma última vez, em glória, triunfo e poder, para encerrar a história. Nessa luta, nessa tensão, nós esperamos que aquele que veio como Cordeiro de Judá, venha também agora, finalmente, única vez, como o leão da tribo de Judá. Uma imagem, de um lado, de a expiação, uma linguagem de morte, uma imagem de morte de um lado, agora uma imagem terrível, uma imagem de alguém que não tem como ser domesticado. Venha o teu reino. Curiosamente, nós sabemos que o reino virá. Todos nós, se somos cristãos, a gente aprende desde cedo que haverá um tempo em que Cristo voltará em glória. Isso é certo. Nós, algumas vezes, falamos: Maranata, vem Senhor Jesus. Há essa santa expectativa de que aquele que vem em fraqueza, vem em poder uma última vez para encerrar a história. Mas para que a gente ora?
venha o teu reino. Qual o lugar dessa súplica dentro da nossa devoção, se a gente já sabe que o reino vem? Ok? Aqui a gente começa a entrar na questão que o Sproul levanta no livro dele. A oração não muda Deus. A oração não tem poder para mudar Deus. Isso é uma loucura teológica, uma loucura no nível bíblico. Supor que a minha oração pode constranger Deus e mudar a Deus. A pressuposição que algumas vezes a gente tem é que Deus é um olho arregalado em algum canto do universo, ansioso e temendo. Opa, o que fulano vai pedir agora? O que Beltrano vai suplicar? E a noção que nós temos é que pelo uso de um vocabulário mágico, eu declaro, eu tomo posse, etc. e tal, nós podemos fazer Deus nosso devedor. Mas oração não é algo que começa com a gente. Oração é um convite solene e um convite da graça que Deus faz a nós. E se você notar, o mesmo Deus que convida a gente a orar em resposta à palavra dele, esse Deus graciosamente também dá a linguagem para a nossa oração. Esse Deus nos ensina a orar. Deus não deixa a gente perdido no meio desse mistério que é a oração. Do outro lado, Deus determinou que ele cumprirá o seu plano, o seu propósito eterno, mediante a nossa oração. Nós aqui, então, quando invocamos venha o teu reino, somos chamados, e aqui é uma linguagem bíblica, a sermos cooperadores de Deus. Isso é ousado. Isso é muito legal. O reino virá, mas o reino virá por nossa invocação, por nossa petição, quando nós suplicamos dia a dia para que Deus venha reinar de forma final e cabal. Deus venha encerrar esse lado da história e venha inaugurar uma nova história, onde não vai haver mais pranto, choro, dor, doença, tristeza, morte, pecado, etc. e tal. Venha o teu reino. Essa tem que ser a invocação dos cristãos. E aqui é um risco para nós ocidentais, nós brasileiros. Nós, na superfície, aparentemente, estamos em paz com a nossa cultura. Há alguns sinais preocupantes, mas ok, a gente se regozija porque a gente tem tempo para pregar, a gente tem tempo para orar, nós podemos falar de Jesus ainda, nós temos nossas músicas na rádio, nós temos alguns pregadores, vamos colocar desse lado na televisão, né? Lembra de Gálatas 1, capítulo 1, versos 9 em diante, né? Depois vê se ele está pregando o evangelho mesmo, senão aí tem problema. Mas, ok, quando a gente pensa na vinda do reino, a gente pensa isso num nível meio de piada. Quer ver? Experimenta dar uma aula na classe de GBD e começa a tratar da vinda gloriosa de Jesus. Haverá uma única vinda. Essa vinda será visível, será real, todo olho verá. Essa vinda se dará no meio de uma grande perseguição, no meio de grande tribulação. Essa vinda também se dará no meio de um grande avivamento, muitas pessoas abraçando Jesus. Essa vinda se dará no meio de conversão de Israel, muitos de Israel se convertendo e abraçando Jesus como verdadeiro Messias, como verdadeiro servo sofredor do Antigo Testamento. Experimenta tratar disso. Experimenta tratar com um pouco mais de seriedade que alguns serão imediatamente transformados quando Cristo voltar uma única vez em glória, de forma visível e real. Outros mortos serão imediatamente ressurretos, aqueles mortos ganharão corpos ressurretos na vinda gloriosa de Cristo. Geralmente, há um momento de silêncio e, de repente, começam as piadas. Opa, peraí, não. Eu tenho que me casar ainda. Jesus não pode voltar agora. Opa, calma aí, eu tenho que me formar ainda. Poxa, eu comecei minha carreira agora. Ok, não é assim que a coisa rola? Né? Vamos ser sinceros. A gente não lida com isso meio que brincando, meio fazendo gracejo, mas isso aqui é muito sério. Essa não é a nossa vida. C.S. Lewis tem uma frase muito legal para caracterizar esse dilema. Se a gente pensa nessa vida como hotel, a gente vai reclamar do serviço. Se a gente pensa nessa vida como prisão, a gente espera a libertação. Essa vida aqui é um campo de batalha. Essa vida aqui é um local cheio de riscos. Essa vida aqui é quase como um presídio para nós. Abra o jornal. O que você vê nos jornais? Pessoas sendo queimadas, violência, 40 mil pessoas mortas anualmente. A gente vai voltar a esse ponto amanhã no Pai Nosso. Infidelidade dentro da igreja. Em vez do evangelho, a boa nova, a boa notícia ser apregoada, o que a gente vê é essa mensagem sendo distorcida. Um outro evangelho que não é evangelho. Uma outra mensagem que é maldita, é anátema. Foi aquele que prega assim foi cortado da presença de Deus. E aí? Venha o teu reino.
Essa tem que ser a nossa oração com absoluta seriedade. Nós somos cidadãos desse novo reino. Nós não esperamos nesse mundo, nós esperamos uma nova pátria que está nos céus. Nós invocamos a Jesus, ou a Deus por meio de Jesus. Venha teu reino. O ponto aqui é que Deus, de forma maravilhosa, nos torna cooperadores da vinda desse reino. Deus, que predeterminou a vinda do reino, predeterminou que o reino virá por meio da minha oração, da sua oração, de todas as nossas orações juntas. E a sua oração, por menor que seja, feita com urgência, feita com paixão, uma oração que se agarra a Deus, que luta com Deus, ela é uma oração que tem significado, posto que ela foi determinada por Deus como forma de Deus cumprir o seu plano na nossa história, nesse lado da existência. Venha teu reino. Segundo pedido. Terceiro pedido que Jesus ensina a gente a fazer aqui. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. A interpretação óbvia que a gente faria aqui é que nós esperamos, nós almejamos, nós suplicamos para que aquilo que Deus planejou para a gente seja de fato cumprido. Se a gente crê que Deus é soberano, que Deus reina sobre todas as coisas, a gente também crê que Deus tem um plano para a nossa existência, para cada vida aqui. Deus que nos conhece por nome, Deus que nos chama por nome, e Deus que nos insere nesse reino, nessa aliança, chamando-nos por nome, Deus também tem um plano para a gente. Então nós oramos para que esse plano seja cumprido em nossa vida. Nota, há pouco eu destaquei, a oração não muda Deus, mas a oração é o meio pelo qual Deus opera. A oração é o meio que Deus nos deu, o meio que Deus estabeleceu, pelo qual as bênçãos de Deus, o seu reino e suas bênçãos e suas promessas virão e se cumprirão entre nós. Ok, quando a gente pensa no reino, a gente pensa nessa ação externa de Deus. Deus vindo para reinar, a pequena semente crescendo e o reino sendo instaurado. Na terceira petição, nós pedimos para que esse reino externo também opere em nossa vida interna. E nota, nós suplicamos para que a vontade de Deus seja feita. Eu acho muito curioso como algumas pessoas blasfemam com tanta facilidade. Você talvez já tenha ouvido esse tipo de linguagem. Olha, é falta de fé nós orarmos para que Deus faça a sua vontade. Você tem que gestar, ou segundo um desses pregadores, você tem que engravidar os seus pedidos. Isto é, você tem que visualizar o que você quer. E você tem que declarar para Deus o que você almeja alcançar. Mas Jesus, nessa oração, uma oração que é modelo para nós, ele nos ensina a suplicar para que a vontade dele seja feita assim como é feita nos céus, também feita aqui na terra. Nós imploramos, então, para que nós sejamos, por meio da oração, adequados a essa vontade. Esse é um primeiro nível de interpretação dessa expressão aqui. Quando nós oramos para que o nome de Deus seja santificado, Deus misericordiosamente nos transforma em homens santos. Nós invocamos a vinda do reino. Nós não apenas somos inseridos nesse reino, mas a gente é usado agora para que esse reino seja engrandecido e consumado no dia vindouro. Nós agora invocamos a Deus para que Ele faça a sua vontade de forma interna, invisível em nossa vida, para que a gente seja, de fato, conformado à vontade de Deus. Se a oração, então, é um meio que Deus determinou para a gente receber grandes bênçãos dele, a oração é aquele meio que Deus determinou que nossa vida venha a ser transformada. Nós não oramos, então, para mudar Deus. Nós oramos para sermos transformados por meio da oração que a gente faz a Deus. Aqui não é uma relação mágica. Eu oro e sou modificado. Não. A questão é, eu falo ao nosso Pai que está nos céus. Nosso Pai. É a Ele que me dirijo, e quando eu me dirijo a Ele, eu sou conformado à sua vontade. Mas esse, como eu já disse, é o primeiro nível da interpretação da passagem. O segundo nível é mais importante para a gente aqui. Onde essa expressão, seja feita a tua vontade, é repetida? Em Mateus capítulo 26, verso 42, quando Jesus está no Getsemane. Quando Jesus agora, ele se coloca não mais como aquele que tem prazer em fazer a vontade do Pai, mas aquele que agora é a ovelha muda conduzida pelo Pai ao matadouro.
No Getsemane ele ora, seja feita a tua vontade. Qual é o ponto aqui? O segundo nível da interpretação da expressão é que a expressão é um pedido para que o plano salvífico de Deus se cumpra aqui na terra. A vontade de Deus no céu, a vontade na terra. Depois você pode olhar Efésios capítulo 1, versos 3 a 14, e meditar naquela passagem muito bonita, é um hino, inclusive, muito bonito. Você pode ver ali 3 estrofes, 3 partes diferentes do hino. O que nós oramos aqui? Nós oramos para que aquele mistério da eleição e da predestinação, quando o Pai resolveu amar os piores pecadores antes da fundação do mundo, se cumpra agora aqui na nossa história, em que Cristo de fato faça convergir nele todas as coisas, que Cristo de fato atraia a si todos aqueles que o Pai elegeu. É isso que nós oramos aqui. Nós oramos para que a obra de salvação, a história da redenção, possa ser magnificada entre os seres humanos. Nós almejamos que Deus, de fato, salve aqueles que Ele de antemão resolveu salvar antes da fundação do mundo nos céus. É isso que tem visto aqui. Nós nos regozijamos com a salvação que vem de Deus. Nós celebramos a salvação que vem de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não almejamos apenas ser conformados à vontade de Deus. Nós não almejamos apenas ser adequados à imagem de Deus, ao plano e propósito de Deus. Mas nós queremos que Cristo seja magnificado. Aquele que ora conosco, aquele que ora por nós, e em nós também, a gente almeja que Ele venha a fazer com que tudo convirja nele, em Jesus Cristo. O que a gente almeja é que Cristo atraia todos aqueles que o Pai lhe deu. O que a gente almeja é que Cristo faça convergir nele, na dispensação dos tempos, todas as coisas, e se você der uma olhada depois em Efésios 1:10, no céu e na terra. Ok, qual a ideia central dessa passagem aqui? O Rubner vai botar a ideia central aí, eu tentei resumir tudo isso aí num único parágrafo. O que esses 3 petições e mais a invocação querem ensinar para a gente aqui? Qual a grande lição para nós aqui quanto à oração, quanto à nossa disciplina de oração, quanto à nossa vida de oração? Eu tentei resumir todas essas petições nessa sentença, nesse parágrafo aí. A oração que é bíblica, uma oração cristã de fato, tem seu ponto de partida em Deus. Esse é um ponto importante para nós aqui. Mais uma vez, 3 petições, todas essas petições centradas em Deus, centradas na glória de Deus, centradas no reino de Deus, na salvação que vem de Deus. Deus é o ponto de partida da oração. Isso implica uma relação que encontra dependência, realização, é alegria profunda, de novo, na glória, no reino, na salvação que vem de Deus Pai por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez, a oração tem seu ponto de partida em Deus, a oração começa com Deus, e isso implica uma relação que encontra dependência, realização, alegria profunda na glória, no reino, na salvação que vem de Deus Pai por meio de Jesus Cristo. Quais são as aplicações para a gente aí? Eu vou pedir para mantenha a ideia central. Eu queria levantar 4 aplicações práticas para a gente encerrar a meditação de hoje de manhã. A primeira aplicação é, quando nós pensamos em oração, será que nós já temos o Filho como aquele que media a nossa oração? Lembra que o que nós consideramos aqui é que Deus é nosso Pai por meio de Jesus Cristo. É Jesus que ensina a gente a orar. Jesus que abre ou rompe o caminho da oração pela gente. Ele é o nosso mediador. Nós oramos por meio de Jesus. Nós oramos em Jesus Cristo, em união com Jesus Cristo. Será que você tem a Jesus como seu Salvador? Será que você já descansa em Jesus? Isso não é pergunta óbvia. É interessante que Paulo escreve 1 Coríntios e 2 Coríntios, e em 2 contextos diferentes, ele exorta os crentes daquela igreja ao autoexame. E a gente tem que orar para o nosso coração, olhar para o nosso coração. O tema da nossa conferência é: será que eu sou cristão? Tudo começa com Cristo, tudo converge em Cristo. Você tem Jesus como aquele que abriu as portas do reino para você? Você descansa nele? Você celebra Jesus? Você tem Jesus como seu mediador? Você tem Jesus como seu modelo, seu irmão mais velho? Você se agarra a Jesus como aquele unigênito que entregou sua vida
por pecadores, nós precisamos então orar ao Pai confiados no Filho. Ou de outro lado, Deus se tornou nosso Pai por meio de Jesus Cristo. As crianças aprendem isso na igreja. Deus é o Criador de todas as pessoas, mas Ele é Pai daqueles que têm a Jesus como Salvador. Você tem de fato Jesus como seu Salvador? Você descansa nele, você confia nele, você se alimenta dele? E aqui tem um ponto muito legal. Se você tem a Jesus como aquele que media a sua relação com o Pai, aquele que intercede por você ao Pai, quando você se ajoelha para orar, Pai nosso que estás nos céus, você se ajoelha orando e sabendo que tudo aquilo que você vai pedir já lhe foi concedido. Isso é muito legal. Quando você olha o Pai Nosso, você nota que são promessas que já são concedidas para a gente dia a dia. Nós não alcançamos graça por causa do poder da nossa oração. Nós não alcançamos bênçãos por causa da nossa linguagem ou por causa do uso de uma linguagem especial, mágica, que torna Deus um fantoche e toda a responsabilidade ou poder é colocado daquele que ora. De forma nenhuma. Quando nós somos chamados a orar, quando nós somos convidados a invocar Deus como Pai, nós já somos chamados à presença dEle na certeza de tudo que tudo aquilo que a gente vai pedir a Deus já tem sido concedido no Filho e pelo Filho, porque Deus já sabe o que tem de necessidade antes que lhe o peçais. Então, primeira aplicação, você tem orado ao Pai por meio do Filho, sua confiança está em Jesus Cristo, você descansa nele, você tem em Cristo o seu único Salvador, aquele unigênito, o único Filho de Deus que vem para derramar sangue em seu lugar e em seu favor. Segunda aplicação, quando você ora, você tem priorizado a Deus, você tem colocado Deus como em primeiro lugar. Nota, há uma simetria muito bacana na oração. 3 pedidos relacionados com a glória, o nome, o reino, a salvação e a vontade de Deus. E amanhã a gente vai ver 3 pedidos que cobrem todas as nossas necessidades reais. Mas nota, ainda que a gente é convidado, a gente é chamado por nosso amado Pai em Jesus Cristo a abrir nosso coração e fazer pedidos a Ele e derramar súplicas e lutar com Deus para ter essas promessas que Ele nos faz cumpridas. Do outro lado, a oração começa com Deus, começa com a invocação, mas imediatamente se move para a glória, para o reino e para a vontade, para a salvação de Deus. Você tem priorizado Deus na sua oração? O ponto aqui é, a oração não muda Deus. A oração é o meio que Deus estabeleceu pelo qual eu vou ser transformado, vocês serão transformados, o que está ao nosso redor venha a ser transformado. Mas a gente aprende aqui no Pai Nosso que a razão primordial da oração é ter prazer, é ter comunhão, entrar numa relação de amizade com Deus e celebrar a glória dEle, o reino dEle, a vontade e a salvação que procede dEle. A ideia aqui é que nessa pequena e breve oração nós somos chamados a, por assim dizer, a ver Deus na sua glória, se é possível usar essa expressão, a contemplar Deus na sua glória. A nossa mente é expandida aqui. Glória, reino, vontade, santidade, reinado, salvação. E na medida que a nossa mente é expandida, a gente é arrebatado em louvor por um Deus que é Pai, mas que também reina sobre os céus. Você tem priorizado então Deus na sua oração? Quando você vai orar, você gasta algum tempo meditando quem Deus é, tentando confortar o seu coração, aquecer o seu coração, ter, por assim dizer, seu coração erguido, para depois sim dirigir suas petições legítimas, suas súplicas legítimas a Deus? Terceira aplicação. Será que nós temos suplicado para que o reino venha? Gente, essa vida não é a estação de chegada, é a estação de partida. Nós esperamos novos céus, nova terra. Nós esperamos a ressurreição do corpo. Se nós não esperarmos novos céus, nova terra, se nós não esperarmos a ressurreição do corpo, estamos perdendo nosso tempo aqui. Paulo vai dizer que nós somos os mais miseráveis entre os seres humanos. Nós não somos dos tais. Nós esperamos
o reino de Deus. Nós temos priorizado o reino de Deus, nós temos orado para que o reino venha, nós temos lutado e agido para que esse reino venha. Quando você volta para as bem-aventuranças, você vai ver o que essa oração faz para aquele que invoca a Deus. A gente vê lá, o humilde vai receber o reino, o que chora vai ser consolado, o manso vai herdar a terra, o que tem fome e sede de justiça será farto, etc. Nós temos agido como esses bem-aventurados, como bem-aventurado escrito por Jesus no capítulo 5, capítulo anterior, quando nós invocamos o reino, nós somos transformados à imagem daqueles bem-aventurados. Gente que vai ser bem-aventurada no meio da perseguição e do desprezo do mundo. Nós temos priorizado o reino, nós temos invocado a vinda do reino. E última aplicação, nós temos que perseverar na oração. Se a oração não tem poder para mudar Deus, de outro lado, a oração é aquele meio que Deus ordenou, pelo qual Ele vai derramar suas bênçãos, vai cumprir suas promessas, vai fazer que o reino venha. A oração nos ergue, por assim dizer, e nos torna cooperadores da obra divina. O Deus que preordena a história, o Deus que comanda a história, preordenou também a nossa mais simples invocação. Ó Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador, de tal forma que Ele opere nessa história. A gente, então, precisa ter a noção de que a nossa oração é importante. Se, de um lado, a nossa oração não muda Deus, a oração é aquele meio que Deus ordena pelo qual a nossa vida, a vida daqueles que estão ao nosso redor e as coisas ao nosso redor serão transformadas. Por isso, a gente tem que perseverar em oração, ainda que a gente tenha que, talvez, readequar a visão que a gente tenha da oração. Lembra? Oração pequenininha, oração curtinha. Então, a sua menor oração, um suspiro que seja, que invoca a Deus, cumpre o plano de Deus nesse lado da existência, desse lado da história. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Amanhã a gente continua encerrando essa sequência. Senhor Deus, Tu reinas sobre céus e terra. Senhor Deus, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Fora de Ti não há outro. Senhor Deus, Tu és cheio de glória, graça, soberania, santidade. Nós nos ajoelhamos diante da Tua presença. Nós nos quebrantamos diante de Ti. Não há outro Deus como o Senhor. Tu és Pai, Filho e Espírito. Tu és santa comunhão de eternidade a eternidade. Tu és aquele que é. Fora de Ti não há outro. Fora de Ti só há loucura, só morte, só inferno. Isso confessamos. Ó Deus, perdoa-nos, pois Tu mesmo tem falado a nós. Perdoa-nos porque o Senhor mesmo vem a nós na Tua palavra. Ó Deus, perdoa-nos porque nós somos negligentes do trato com a Tua palavra. Senhor, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, porque nós não caminhamos com a Tua palavra. Nós não amamos a Tua palavra como deveríamos. Senhor, perdoa-nos, porque o Senhor que tem falado, o Senhor que tem rompido a nossa surdez, o Senhor que vem a nós na Sagrada Escritura, não tem recebido nossa resposta. Perdoa-nos, porque durante tanto tempo a gente tem orado como não convém. Perdoa-nos, Deus, porque durante tanto tempo a gente tem orado segundo nossa imaginação, ou a gente nem mesmo tem orado. Deus, perdoa-nos, porque a oração é a marca do cristão. A oração é o trabalho do cristão. E a gente não tem agido como cristãos, a gente não tem trabalhado como cristãos. Ó Deus, perdoa o nosso grande pecado de não andar na Tua presença, não ser santo diante de Ti. Perdoa-nos porque nós não temos amado o Teu reino e buscado a Tua vontade, por meio da oração também. Ó Deus, como diz o profeta, nós imploramos, derrama sobre nós um espírito de oração. Deus, que Teu Espírito venha sobre nós, suscitando em nós aquele clamor, Abba, Pai, para que a gente volte a se relacionar com o Senhor,
como filhos amados, como amigos, como homens e mulheres que o Senhor mesmo chamou e vocacionou. Deus, dá a nós o amor, a abertura de alma para andarmos diante de Ti, para sermos de fato amigos do Senhor, amigos de Ti mesmo. Ó Deus, dá Teu Espírito para que a gente invoque o Senhor dia a dia, hora a hora. Dá Teu Espírito para que de fato a gente ore sem cessar, como é o mandamento. Senhor, tem compaixão, ajuda-nos também a orar com nossos irmãos e irmãs. Tu és nosso Pai. Tu és o Pai de toda a comunidade da fé. Tu és o Pai do povo da aliança. Tu és o Pai daqueles que estão no reino. Tu és o Pai, nosso Pai por meio de Jesus Cristo. Então nós imploramos, ajuda-nos a juntos com nossos irmãos e irmãs, perseverarmos na oração, a caminharmos na oração e por meio da oração, ver esse mundo transformado e o Teu reino magnificado e glorificado. Ó Deus, nós imploramos perdão e fazemos súplicas por meio de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Amém.